Olá, pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Gratidão aos inscritos, a quem nos segue, né? Hoje venho aqui para mais um direcionamento espiritual. Espero que todos estejam bem, tá? Gratidão a todos, né? E assim, eu gosto de lidar com todos os oráculos, tá? A Bíblia é um oráculo, né? E é importante ter sempre um direcionamento. Então, eu lido com os oráculos, eu gosto de dar o direcionamento dos oráculos conforme a espiritualidade passa. E hoje a gente vai fazer o direcionamento, né? A gente vai fazer aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que eu vou tirar até uma foto para apanhar. Hoje a gente vai fazer. Nós estamos em Provérbios, né? Aqui, ó. Provérbios. E nós vamos fazer, depois eu vou pôr na coisa para vocês, nós vamos fazer Provérbio 22, tá? Nós vamos deixar aqui a mensagem do Provérbio 22, porque eu tenho outra palavra para direcionar, mas eu tô deixando, eu coloquei aqui, tá? Saiu o Provérbio 22, é importante passar, tá bom? Então, vamos lá para a mensagem espiritual, qual não importa, é atemporal. Pedimos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos direcione, nos doutrine, nos direcione, dá a benção, realização, clareza em tudo que precisamos, tá? Então, peço a permissão ao seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é um só, que age em cada mente, conforme o conhecimento e desenvolvimento de cada pessoa, conforme a abertura mental de cada pessoa, é que o Espírito Santo trabalha. Val, você parou de mexer com as lâminas sagradas? Não. Eu, quando é direcionado para mim, alguma vez por mês, eu também tiro o direcionamento conforme o conselho do Espírito Santo no oráculo Bíblia, tá? Porque Bíblia também é uma forma de você falar espiritualmente, tá bom? Então, vamos lá? Que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com a mensagem do anjo Gabriel, que o Espírito Santo traga a clareza para nós. É uma mensagem aí que cada um coloque na sua energia, se for para você, tá bom? Provérbios 22. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado ser um ser estimado é melhor do que a prata e o ouro, tá? Mas aqui a gente vai fazer Provérbio 22, versículo 3. Provérbio 22, versículo 3. O que essa mensagem está trazendo para a gente no dia de hoje, Val? Essa mensagem está nos trazendo o seguinte: o prudente vê, o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passa e acabam pagando, né? Então, o que e aí tá escrito assim, ó: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará do caminho. A gente vai trabalhar o versículo 3 e o versículo 6, que quando eu estava estudando foi o mais forte, foi algo passado espiritualmente para trazer clareza. Eu acredito que pode ter algum pai, alguma mãe aí que está se sentindo confuso, preocupado, e essa mensagem veio, tá? Tem outras situações também que eu estou cuidando pessoalmente e que exige também, mas essa mensagem foi passada para deixar, tá? Então aqui, quando fala assim, ó, sobre essa situação do Provérbios 22, versículo 3, e lá no versículo 6, que tem outras instruções, mas a gente vai trabalhar aqui o direcionamento espiritual dentro dessa palavra. Então, aqui tem uma observação que está trazendo aqui para nós, ó. O dono de uma quitanda percebeu que um garoto não saía de perto da banca de maçãs. Ele observou que repetidas vezes o garoto estendia a mão em direção às frutas.
É meu gatinho. Deixa eu pôr pra cá porque a unha tá afiada, eu não aguento no colo. Muitas vezes, ele observou que repetidas vezes o garoto estendia a mão em direção das frutas, mas a recolhia sem nada retirar. Você está querendo roubar minhas maçãs, moleque? Perguntou ao menino. Não, senhor, eu estou tentando não roubar. Se o garoto fosse prudente, naturalmente se afastaria da banca de maçãs, pois não é seguro brincar com a tentação ou demorar-se onde ela pode nos alcançar. Era isso que Salomão procurava nos passar quando disse: o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando, né? E aqui embaixo fala: se Davi tivesse entrado imediatamente para seu palácio, em vez de se demorar no terraço da tentação, não teria adulterado com Batseba nem matado Urias. Então, a mensagem espiritual hoje aqui, ela vem falando pra gente do quanto a gente, né, oremos ao Espírito Santo, ao anjo Gabriel, aos senhores do trono, né, aos anciões do trono, que nos dê essa mensagem. Então, a mensagem espiritual está vindo nos dizer o seguinte, está vindo nos trazer a prudência. Essa mensagem, ela está falando para muitas pessoas que você precisa de ter mais prudência na sua vida, tá? Algumas pessoas precisam ser prudente na sua maneira de agir para dar exemplo a outras pessoas, aos filhos, a sobrinho, ao irmão, a um vizinho, a alguma criança que se encontra perto de você, tá? Então, tá dizendo assim, mas também, né? Tá pedindo também aqui, então tá dizendo assim, educa a criança no caminho em que deve andar e até quando ela envelhecer não se desviará dela. Então aqui essa palavra está trazendo para nós, através do Santo Conselho do Espírito, a doutrina, a disciplina, a gente observar os nossos atos antes de exigir dos outros, né? Tá falando que a criança que se educa pequena, ela se torna um homem, né? Até envelhecer e ela não vai desviar daquele caminho que ela tem boa instrução, né? Mas também aqui está dizendo da prudência. A palavra-chave aqui é prudência, né? Como que eu preciso de agir na minha vida? Como a minha vida está muito estranha, está acontecendo muitas coisas. O que está acontecendo comigo? Então o Espírito Santo ele fala assim, ó, tá te faltando prudência. Tá te faltando você vigiar, tá te faltando você observar. Então, aí, dos que estão inscritos aí nos nossos canais, alguém que vem assistir esse direcionamento espiritual, você está sendo instruído espiritualmente por alguém, vocês, seja homem, seja mulher, tenha família ou não tem, você não tem usado a sua prudência. Procure ser mais prudente na hora de prever o mal. Então, o que quer dizer que muitas pessoas que vai assistir esse vídeo são pessoas que elas brincam com o mal, que elas brincam com a tentação no caminho delas, que elas não ligam com o que a vida está mostrando, com o que o universo está mostrando para ela não está vigiando, ela brinca com a tentação, tá? E aqui está dizendo o seguinte, né? O prudente prevê o mal e esconde-se, mas o simples passa e acaba pagando, né? Então, quer dizer, está dizendo assim que se o prudente não é desconfiança. Quando você descobre certas situações, você está e racha fora, ou você vigia sobre certas situações, você está sendo prudente. Você está livrando a tua alma, o teu espírito, a tua matéria de vivenciar processos de dor e sofrimento desnecessários. Então, até que ponto o que eu estou passando, até que ponto você que está me assistindo está passando por provações porque você merece ou por falta de prudência? Até que ponto Deus tem a ver com as provações que você tem passado? E até que ponto você não tem vigiado e não tem sido prudente diante das suas atitudes, tá? Eu tô fazendo esse direcionamento espiritual aqui porque me foi instruído, viu, pessoal? Então, tá dizendo assim, ó, nunca caia no pecado da presunção.
achando-se forte o suficiente para no terreno encantado do inimigo resistir às tentações. Então aqui tem algumas pessoas, né? Há pessoas que vão assistir esse vídeo ou que estão perto de outras pessoas que elas se acham muito fortes na hora de enfrentar as tentações, na hora de passar as provações, na hora de algumas situações, elas se acham muito fortes, tá? E aqui o conselho para você é: não se ache forte. Não brinque com. Muitas vezes você vai acabar se traindo na hora que você estiver testando o teu potencial, a tua capacidade. Então, o direcionamento espiritual para qualquer pessoa que entende sobre espiritualidade é não desafia. Não desafia. Quando você está desafiando, né, muitas situações, você está atraindo para você energias negativas que estão dispostas a dizer para você que você não é capaz. É muito bonito, é muito interessante a gente vencer, ter as nossas vitórias, mas cuidado com aquilo que a gente faz para agradar o nosso ego, né? Cuidado com o que você faz para agradar o seu ego, para agradar teu próprio orgulho, tua própria vaidade, tá? O analisar se realmente eu estou passando por esse conflito, mas até que ponto eu colaborei, né? Perdi uma pessoa que amo por traição, mas até que ponto aquela pessoa não vigiou, até que ponto eu não vigiei, né? Tudo nessa vida tem as respostas que a gente procura. Se você não alcançou a sua resposta ainda, você pode continuar esperando que ela vai chegar, tá? Então, aqui esse direcionamento está falando o seguinte, está falando da criança bem cuidada, que pode se tornar um homem até envelhecer e não vai se desviar do caminho. Aqui está falando de pessoas que precisam de ter prudência, pessoas que precisam de ser prudente, pessoas que muitas vezes desafiam o mal porque acha bonito. E aqui está dizendo o seguinte: não fica desafiando não, tá? A pessoa inteligente, ela não desafia o mal de forma nenhuma, tá? Procure aqui, o conselho é: desconfie de si mesmo. Por que desconfie de si mesmo? Porque a pessoa sábia, ela não fica rasgando, né, a vaidade, o orgulho naquela ilusão, não. A pessoa sábia, ela sabe assim, a pessoa sábia é uma pessoa que tem uma noção espiritual, ela sabe que a palavra não vou fazer, não devemos fazer, não vai acontecer, é uma coisa muito complicada, porque cada situação a gente discute sobre uma determinada coisa, né? Então, analise direitinho aí para muitos de vocês, tá? E procure tirar os espinhos e os laços que há no caminho perverso. O que guarda a sua alma, retira para longe dela, né? O que guarda a sua alma, retire-se para longe dela, né? E educa a criança no caminho em que vê andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então aqui é uma situação que está dizendo assim de pessoas. Aqui tem pessoas que Aqui tem pessoas, deixa eu olhar aqui uma coisa. Ah, tá. Aqui tem pessoas aqui também, viu? Tem mensagens espirituais aqui para pessoas que podem vir a estar grávida, para pessoas que vão engravidar, tá? E aí tá falando o seguinte: na sabedoria recebida do céu, Salomão determina que a família seja não apenas a primeira, mas a mais importante escola de uma criança e que os pais sejam os primeiros professores nomeados por Deus para educar. O lar é uma escola, não na escola que seu filho vai aprender, sua filha vai aprender a se educar. Gente, há discussões e discussões. Eu estou entregando a mensagem, eu sou apenas uma mensageira. Com certeza, eu acredito que há muito o que se discutir sobre esse tema. Tem possibilidades, tem situações e situações para N situações para ser discutida, mas eu estou passando a mensagem para aquelas pessoas que a mensagem está vindo, né? Através do exemplo dado pelos pais, uma criança pode ser educada para o serviço da justiça ou do pecado. E essa deve ser principalmente preocupação de uma mãe e um pai cristão no trabalho familiar. Então, tá dizendo assim, né, que é muito importante quando a pessoa tem um filho, a pessoa compreender que a postura dele diante da vida, a maneira dele, tudo determina conforme as ações dos pais. É claro que tem sempre, né, uma situação, salva-se uma situação, né?
Muitas vezes a criança está vivendo a rebeldia e tudo, mas é porque, na verdade, ela não conseguiu muitas vezes pegar aquela instrução daqueles pais, né? Porque se tivesse pegado, não tinha caído em determinada situação. Então, o direcionamento espiritual aqui, hoje ele está falando assim: até que ponto na tua vida você tem sido prudente na tua caminhada, na tua jornada? Até que ponto você tem sido prudente no seu relacionamento, na sua saúde, no seu trabalho, nas suas obrigações, na sua família, nos seus amigos, né? Até que ponto você tem sido prudente? Então, aqui traduzindo em palavras, está dizendo assim, né? Que todo mal tem como se livrar deles e muitas vezes o mal entra na nossa vida porque a gente abriu a porta, tá? Então, a mensagem espiritual dessa palavra é isso, tá? Aí mais à frente fala: o tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o esgota. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. O soberbo é presumido, zombador, e o seu nome trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata porque as suas mãos recusam trabalhar. Então, assim, é a gente refletir, né, que toda ação tem uma reação. É a gente refletir que tudo que eu faço não é culpa do outro, é as minhas atitudes, as minhas ações que está refletindo diante de mim através de algumas pessoas. Conheci uma pessoa, não fui com a cara dela, conheci uma pessoa, não gosto do jeito dela. São a pouca evolução, né, espiritual, tá? Se a pessoa é prudente, ela sabe até, ela tá conhecendo a pessoa, ela sabe até por quê aquela pessoa pode vir a enganá-la, o que falta na vida da pessoa, tudo essas coisas, tá? Então, aqui, a mensagem espiritual de hoje, através do conselho do direcionamento espiritual, é ser prudente, tá? Observar as suas ações, as suas atitudes e ser prudente. É muito importante a prudência, aqui está sendo pedido, na sua vida. E para as pessoas que pretendem engravidar ou que estar grávida, procurar lembrar que Deus entregou para você um presente, né? Mas que você também precisa de aprender a cuidar, tá? Que você precisa se sentir feliz e compreender que quando se gera um ser, nós precisamos, independente de quantas coisas erradas a gente vê em torno de nós, as pessoas da nossa família, aquelas pessoas que a gente escolheu ter perto da gente, a gente precisa fazer o melhor que pode e compreender, né? Que todas as pessoas têm suas falhas e suas fraquezas. Então, a gente precisa muitas vezes de estar analisando qual é a mensagem que a pessoa passa muitas vezes e que a gente não consegue compreender e depois traz uma decepção maior. Então, aqui está pedindo para muitas mulheres que são briguentas, para muitas mulheres que ficam chateadas com tudo e não conversam, para você não ser uma mulher rixosa, tá? Aqui está pedindo Provérbios 21, 9 e 19, está pedindo para você não ser uma mulher rixosa, para você ser uma mulher de amor, de paz, um homem de amor e paz, tá? E para você ser uma pessoa rixosa nem Deus aguenta. Se ele não se incomodar com tal atitude, não estimula a Salomão a falar tantas vezes contra ela. Então, assim, o pior de tudo numa pessoa que apresenta este comportamento é que ela não se dá conta de que tem esse defeito antes de imagina no direito de ajudar. Outro de ser melhor, ela imagina. Você já se analisou nessa questão? O que eles dizem os esposos e seus filhos? Lembre-se de que Jesus nos adormesta e a imitá-lo desta questão, aprendendo com ele a ser manso e humilde de coração. Então, aqui está dizendo o seguinte, para muitos de vocês, né? Para muitos de vocês, está pedindo prudência nas atitudes, prudência na gravidez, né? Para aqueles que querem engravidar, analisar se o lar está preparado para receber essa criança. Aqui é uma questão de você se posicionar muito, né? Para muitos aí, na hora de pensar numa gravidez, quais são as situações que vão ser, né, resolvidas, o que vai ter que deixar de lado, o que é prudente você se posicionar para receber a conquista dessa realização, tá bom?
Então, essa foi a mensagem de hoje, uma mensagem completa, mas que depende de seu posicionamento para depende do seu posicionamento para ver as realizações necessárias em cada caminho de cada um. Até, gratidão a todos pela atenção, se inscreva no nosso canal, né? Compartilhe os vídeos, né? E deixa o nosso like para ir, deixa o nosso like para ir, né? Para ir trocando e conversando, né? Para o trabalho ser reconhecido e poder ajudar outras pessoas também, tá? Gratidão, até.